Assista esse vídeo com calma. Hoje a experiência será em outro nível. Essa aqui é a pitaia pink. Ontem eu estava comendo uma, quando eu reparei em algo tão incrível que eu quase me engasguei. O que eu vou falar para vocês agora é tão bonito e tão profundo que merece ser explicado nos mínimos detalhes. Suponha que você seja o programador do universo e que você queira escrever um código, e esse seu código será guardado numa biblioteca chamada DNA. Você teve uma ideia linda e brilhante. Você inventou as flores, as plantas e as frutas. Mas para o seu mecanismo funcionar perfeitamente, ele precisa ter energia e se multiplicar. Como você é um programador do universo, você já programou o Sol e ele é uma fonte excelente de energia. Então você pensa, como que essa planta, essa árvore, vai capturar a energia do Sol? Então você inclui algumas linhas a mais no seu código e desenvolve uma espécie de painéis solares e chama isso de folha. Agora, o Sol, ele está em movimento. Você programou isso. E por algum motivo, você decidiu que essa planta ou essa flor não vai ter movimento. Então esses painéis solares devem ser colocados de uma forma a absorver o máximo de energia solar, independente da posição relativa do Sol. A ideia que você teve sobre as flores e as plantas é tão bonita que você quer que elas se repliquem. E para isso você precisa que novos hardwares distribuam essas linhas de código. Você pode chamar esses novos hardwares de sementes. Você é um programador inteligente e você teve uma ideia fantástica sobre a disposição desses painéis solares para maximizar a absorção da energia solar. Essa sua ideia é tão boa que pode ser utilizada também para que você faça a disposição geométrica das sementes dessas flores. E agora entra a matemática. Suponha que essa seja a sua flor. Se você colocar uma pétala aqui, a sua segunda pétala pode estar a meia volta da primeira. Se você continuar nesse algoritmo, todas as pétalas estarão uma atrás da outra. Então não é vantajoso utilizar a proporção de meia volta para a disposição das folhas. Pois então, o que aconteceria se eu utilizasse a proporção de 1/4 de volta? Então eu começaria com uma pétala, 1/4 de volta teria outra pétala, 1/4 de volta outra pétala, 1/4 de volta outra pétala, e o padrão se repetiria. Acontece que as pétalas atrás desta outra aqui não pegariam luz solar. Eu não maximizaria a exposição dos meus painéis solares se eles seguissem um número racional. Mesmo se eu seguisse outro número racional, como por exemplo 1/7 de volta, cada folha a mais que eu coloco na minha planta, ela é cada vez menos exposta ao Sol. Isso mostra que a minha disposição geométrica não está maximizada. Vamos ver isso num software. Quando eu uso a razão de meio para disponibilizar as minhas folhas ou as minhas sementes, eu não estou utilizando bem a área disponível. Com a razão de 1/5, que ainda é um número racional, eu melhoro a distribuição, mas ainda existe muitos espaços vazios. Com 3/10 eu melhorei mais ainda. Mas a gente consegue perceber que se a disposição das pétalas ou das sementes seguirem um número racional, nós não vamos estar utilizando ao máximo o espaço dedicado a elas. O que aconteceria se eu utilizasse um número irracional? Por exemplo, se eu colocasse pi sementes ou pi pétalas para cada volta, o que aconteceria com a distribuição? Nossa, uma espiral começou a aparecer e ela ocupa muito melhor o espaço. O que aconteceria se eu utilizasse outro irracional? Eu vou ter raiz de 2 pétalas ou raiz de 2 sementes por volta. Isso começou a me dar uma ideia. E agora o mais chocante. O que aconteceria se eu utilizasse o número de ouro
para disponibilizar as sementes ou as pétalas na minha flor. E olha o que acontece quando eu comparo com um girassol de verdade. Isso arrepia qualquer um. Acontece que os números irracionais têm essa propriedade de não existir uma fração que faça eles repetirem. Eles sempre conseguem acomodar as sementes ou as pétalas em um novo local. Em outras palavras, eles nos trazem a perfeição nessa disposição geométrica. Então, se os números irracionais trazem maximização dos meus organismos, eu quero utilizar um número mais irracional que existe. E por incrível que pareça, é possível saber qual é o número mais irracional. O que está por trás é algo chamado fração contínua. Quando você pergunta para a matemática qual é o número que é mais irracional que todos os outros, que não existe nenhuma fração que aproxime ele, nem mais ou menos, só existe uma resposta entre 0 e 1. E a resposta está cravada no coração do Leonardo Fibonacci para sempre. É o número de ouro. Quando nós traduzimos um número de ouro para ângulos, nós encontramos o ângulo de ouro, mais ou menos 137,5 graus. Ele é o responsável pela criação dessas espirais. Foi isso que me deixou encantado quando eu estava comendo a minha fruta pitaia. Deste ângulo a magia ficou oculta, mas a hora que eu virei a pitaia, o número de ouro explodiu na minha cara. As espirais estão presentes, seguindo rigorosamente o ângulo 137,55 graus. Eu sei, tudo isso tira o nosso fôlego, é muito bonito, é muito incrível. E eu queria que esse vídeo não acabasse nunca. Embora esse vídeo tenha que ter um fim, a magia de Fibonacci não precisa ter fim. E aqui eu peço licença, acabou a parte matemática. Eu quero te dar um presente. A minha esposa fundou uma empresa em 2013 e foi a primeira empresa no mundo a utilizar pitaia em seus cosméticos. O registro no Brasil foi feito por ela na Anvisa. Não existia nem nos Estados Unidos, FDA, nem na Europa, no COSIN. Ela se destacou na mídia nacional e possui a melhor linha de cosméticos de frutas raras do mundo. Ela também é dona do maior pomar de frutas raras do planeta. E é aqui que eu quero te entregar um presente. Se você gosta do meu trabalho e gosta também do Fibonacci, gostou de saber tudo isso que existe na pitaia, eu vou te entregar um cupom de 15% para você comprar qualquer produto na loja madamedasfrutas.com.br. E você vai presentear uma pessoa que você ama ou até você com produtos de altíssima qualidade, com história, referência e até patenteados. Se você acha que o meu trabalho aqui é bom, permita-se conhecer o que a minha esposa faz. Um grande abraço.